Olá, queridos. Em tempos de pandemia, cresce no Brasil de uma forma avassaladora os casos de depressão. O Brasil hoje já é o líder do ranking em casos de depressão durante esse período de pandemia. O isolamento social tem trago grandes prejuízos do ponto de vista emocional e psicológico. Eu queria nesse pequeno vídeo aqui, dar algumas informações que podem ajudar muito você com relação à depressão. Primeiro, muitas pessoas cometem um erro muito comum, que é o erro de confundir tristeza com depressão. As duas coisas são diferentes, elas não são iguais. Primeiro, com relação à tristeza e depressão, a primeira diferença que você tem que levar em conta é a seguinte: não se configura o quadro de depressão com menos de 2 semanas, menos de 14 dias que a pessoa está naquele estado. Ou seja, é muito comum uma pessoa passar por uma crise, passar por um problema. Imagine a perda de alguém querido, imagine a perda do emprego, ou uma situação muito difícil que esteja passando, e a pessoa ficar naquele quadro de tristeza, de desânimo. Então isso pode acontecer. O alerta é quando mais de 14 dias passam que a pessoa está naquele quadro e ele não passou. O quadro se perpetua. Então, nesse caso, é o alerta para a depressão. A segunda coisa em relação a isso que você precisa ter em conta é o seguinte: muitas pessoas cometem o erro de fazer o quê? De fazer o próprio diagnóstico. Você precisa buscar uma ajuda profissional para ter ideia do que está acontecendo. Buscar ajuda com um psicólogo ou um psiquiatra para que estes avaliem e vejam o que está acontecendo contigo. Nós não podemos cometer o erro de simplesmente definir um diagnóstico de alguém que amamos, alguém próximo, ou da gente mesmo. Veja que hoje está muito comum pessoas olharem para o outro, dependendo do comportamento, dizer: ah, você é bipolar, ah, você está com depressão, ah, você é estressado, você está com ansiedade. E as pessoas às vezes não sabem o que estão dizendo e podem até colocar uma marca naquela pessoa de que ela está com aquilo, isso, ou doença X ou Y. Então isso é muito perigoso. Agora, eu quero dar um alerta a vocês em relação a isso. Quando uma pessoa vai avaliar um quadro clínico, tem duas coisas importantes em relação a isso. Primeiro, só se configura um quadro clínico ou psicológico ou psiquiátrico quando há um conjunto de sintomas que dão corpo àquele problema. E segundo, o histórico, a recorrência que aquilo está acontecendo. Então é muito perigoso pessoas simplesmente diagnosticarem os amigos, os parentes. Isso é muito perigoso. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora, falando novamente sobre tristeza e depressão, vejam, existem diferenças grandes sobre isso. Eu vou gravar depois um outro vídeo aqui e vou falar para vocês sobre a diferença entre tristeza e depressão. E vai ajudar muito vocês nesse tempo de crise e de pandemia. Eu quero aproveitar aqui e oferecer para vocês, acredito que pode ser muito legal, eu estou lendo, e é um livro muito bacana, que é esse livro aqui, ó, da Marisa Lobo, que é psicóloga, é um livro sobre depressão. É um livraço, eu vou deixar o link embaixo aqui para você adquirir esse livro. É um livro que toda a família precisa ler. O que é depressão? Quais os tipos mais comuns de depressão? Quais são os sintomas da depressão? E como ajudar alguém perto de você com depressão? Leia esse livro, adquira, toda a família ler. É muito importante entender sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui embaixo o link para você adquirir. E eu vou gravar um outro vídeo amanhã e vou falar novamente sobre esse assunto e vou explicar a diferença entre tristeza e depressão. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.